Muito bem, irmãos. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 11, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos assentar? Muito bem, irmãos, eu quero pensar com vocês nessa noite, quero refletir com os irmãos a respeito do seguinte tema: a vinda de Cristo e o serviço cristão em meio ao sofrimento. A vinda de Cristo e o serviço cristão em meio ao sofrimento. É sobre isso que o apóstolo Pedro trata nesta passagem bíblica que nós acabamos de ler. É importante dizer que o contexto aqui era um contexto de perseguição. Os cristãos, eles estavam sendo perseguidos. Era um contexto de tribulação. Muitos cristãos estavam perdendo seus bens estavam sendo confiscados. Muitos cristãos estavam fugindo de uma cidade para outra. Eles eram forasteiros, peregrinos e estrangeiros. Muitos cristãos morreram nesta época, alguns deles queimados vivo em praça pública, alguns deles devorados por cães selvagens ou animais selvagens. Portanto, este é o contexto da primeira carta de Pedro. E não obstante a tudo isso, Pedro, ele diz que o fim está próximo. Mas algo que me chama a atenção aqui, irmãos, é porque a gente vê ao longo da história da igreja, nestes 2000 anos de história da igreja, a gente vê pessoas que marcaram data, marcaram época para a volta de Jesus. E a gente vê que todas as pessoas cometeram erros. Por quê? Porque não há base bíblica, não há suporte bíblico, não há respaldo bíblico, não há fundamentação bíblica para a gente afirmar ou cravar ou estipular uma data para a volta de Jesus. O que nós sabemos pela Bíblia é que Jesus vai voltar. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma noção, há mais de 300 passagens bíblicas no Novo Testamento que falam sobre a volta de Jesus. Há mais de 300 referências no Novo Testamento que falam sobre a volta de Jesus. E é importante dizer também que sempre que a Bíblia fala na linguagem do Novo Testamento sobre a volta de Jesus ou sobre o fim de todos os tempos, melhor dizendo, isso corresponde daquele intervalo da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Portanto, irmãos, cristãos de todas as épocas, os cristãos aqui da igreja primitiva, isto é, os cristãos da época do primeiro século, eles já aguardavam o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristãos do período da patrística, que é aquele período dos pais da igreja, ou seja, aqueles cristãos que viveram no século II, século III, século IV, século V, eles também aguardavam a volta de Jesus. Cristãos do período medieval,
também aguardavam a volta de Jesus. Cristãos do período da Reforma Protestante aguardavam a volta de Jesus. Cristãos do período pós-reforma aguardavam a volta de Jesus. Portanto, todos os cristãos, em todas as épocas, em todos os tempos, eles sempre aguardavam ou esperavam o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos que Jesus vai voltar. E essa é a nossa esperança. E o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, no versículo 7, ele diz que o fim está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, eu não quero confundir os irmãos, existem algumas posições escatológicas. Escatologia é o estudo ou a doutrina das últimas coisas dos últimos tempos. A minha intenção aqui não é confundir, é esclarecer os irmãos. E eu não quero entrar nessas posições, tá? Todas essas posições acreditam na volta de Jesus, todas. O que existe entre essas posições são divergências ou opiniões diferentes no tocante à cronologia dos fatos. Mas todas as posições acreditam na volta de Jesus. Isso é consenso. Todos acreditam que Jesus vai voltar. E é isso que importa para a gente nessa noite. E o que Pedro está dizendo aqui no versículo 7 é que o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pode ocorrer a qualquer momento. Independente da cronologia dos fatos. Se você pegar todos os teólogos que têm posições diferentes, no tocante à cronologia dos fatos, todos eles acreditam na volta de Jesus, todos eles acreditam no juízo final ou julgamento final dos ímpios, todos eles acreditam no castigo eterno para os incrédulos, para os ímpios, todos eles acreditam em novos céus e nova terra. Isso é consenso. Então, irmãos, o que Pedro quer dizer aqui no versículo 7 é que o retorno, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela pode ocorrer a qualquer momento. Há uma frase que eu gosto muito dela, e eu procuro sempre, nas minhas orações diárias, fazer essa oração no término. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A palavra Maranata significa ora vem Senhor Jesus. Todos os cristãos, irmãos, todos nós devemos desejar, devemos ter anseio pela volta de Jesus. Amém? Agora deixe-me dizer uma coisa muito importante aqui, irmãos. A gente está vivendo um tempo de pandemia. E agora não tanto, mas no início da pandemia, a gente percebeu que muitos cristãos, eles ficaram paranoicos. E eles, acreditando que Jesus iria voltar naqueles dias, eu recebi muitas ligações, muitas mensagens, pessoas fazendo perguntas, tirando dúvidas. E hoje menos. A gente viu algumas pessoas, teve um falso profeta aí que ele chegou até a afirmar que Jesus voltaria em março, ou abril, ou maio do ano passado. E ao longo da história a gente vê que muitas pessoas, elas estipularam a data para a volta de Jesus. Irmãos, e a gente vê que muitas pessoas, elas ficam paranoicas. A gente vê, por exemplo, Paulo escrevendo a igreja de Tessalônica, tanto a sua primeira carta como a sua segunda carta, havia um grupo naquela igreja que acreditava que Jesus já tinha voltado, que eles estavam vivendo o período da grande tribulação. Havia um outro grupo que acreditava que Jesus iria voltar por aqueles dias, semanas ou meses. E aí o que aconteceu lá em Tessalônica? O povo parou de trabalhar. Jesus vai voltar, para que trabalhar então? Qual foi a orientação, a recomendação do apóstolo Paulo?
Ele diz: quem não trabalha, que não coma. Ele mandou todo mundo trabalhar. Porque Jesus, irmãos, ele pode voltar hoje. Mas ele pode voltar daqui 1 ano, daqui 10 anos. A gente não sabe o dia e nem a hora que ele vai voltar. Então, olha as recomendações, olha as orientações do apóstolo Pedro aqui. Uma vez que você sabe que Jesus vai fazer, o que você tem que fazer? Uma vez que você sabe que Jesus vai voltar, o que você faria? Pastor, eu vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou vender meus bens, vou parar de trabalhar, vou para o monte ficar só orando, só buscando a face de Deus. Pergunto a você, esse é o procedimento correto? Não. Não é o procedimento correto. E olha o que Pedro diz. Ele diz que, uma vez que Jesus está voltando, que o fim está próximo, ele diz que a primeira coisa que a gente precisa fazer, chama a sua atenção para o versículo 7, parte B. O que Pedro diz aí? Sejam criteriosos. Sejam criteriosos. Essa é a primeira recomendação do apóstolo Pedro, irmãos. Jesus está voltando. O que fazer? Vender minha casa, vender meu carro, vender meus bens, ou me tornar um fanático religioso e sair pelas ruas só pregando que Jesus vai voltar? Não que seja errado pregar que ele vai voltar, porque ele vai voltar mesmo, isso é um fato. Mas eu estou falando de um fanatismo, que a pessoa só fica 24 horas, ele abre mão da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, e só fica vivendo em função disso. Olha a orientação, a recomendação bíblica para nós. Primeira coisa que Pedro diz, versículo 7, parte B. Sejam criteriosos. A palavra grega traduzida para criteriosos significa frear as próprias paixões. Primeira coisa que nós devemos fazer, uma vez que sabemos que Jesus vai voltar, nós devemos frear as nossas próprias paixões. É a ideia de mortificar os seus desejos pecaminosos. É o que pregamos domingo passado, primeiro ponto da pregação. Declarar guerra contra o pecado. Estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra. Precisamos declarar guerra contra o pecado. Eu sempre gosto de uma ilustração, de uma metáfora. Eu sempre gosto dessa figura de linguagem que eu uso. Eu sempre digo que existe dentro de nós 2 lobos. O lobo do bem e o lobo do mal. E eles estão lutando entre si. A pergunta é, qual lobo que vence a luta? Qual lobo que vence a batalha? Depende. Se você alimenta mais o lobo do bem, ele vence o lobo do mal. Mas se você alimenta mais o lobo do mal, ele vence o lobo do bem. Ou seja, se você alimenta mais o seu espírito vai sobressair sobre a sua carne. É o que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17, que a carne e o espírito estão em guerra, em batalha, em luta. E carne, na linguagem do Novo Testamento, não tem nada a ver com esse tecido que está sobre os nossos ossos, sobre o esqueleto humano. Carne, na linguagem do Novo Testamento, tem a ver com a nossa natureza caída, pecaminosa, corrompida, adâmica. Estamos em luta, irmãos, estamos em batalha. E a primeira coisa que o apóstolo Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo, é que nós devemos ser criteriosos. Todas as pessoas que aguardam a volta de Jesus, todos os cristãos que esperam a volta de Jesus, eles devem mortificar a sua carne. Como? Orando, lendo a Bíblia. Todas as vezes que você ora, que você lê a Bíblia, que você presta o seu louvor, a sua adoração a Deus, você está mortificando a sua carne, passando um tempo de qualidade com o Senhor Deus. Você está mortificando a sua carne. Segunda recomendação do apóstolo Pedro, aí no versículo 7, parte B também.
que ele diz aí? Sede o quê? Sóbrios. Sede sóbrios. A palavra grega traduzida para sóbrio significa moderação, controle e discernimento e também disciplina. Por que a gente deve ser sóbrio? Porque a ideia de Pedro aqui é que a gente não pode nos transformarmos em pessoas fanáticas, que não faz nada além de esperar a volta de Jesus. Então é esse o contexto aqui, Pedro, Jesus está voltando, e ele já escreveu essa carta por volta do ano 63, 67, e ele já tinha lido as cartas de Paulo. Uma das cartas que ele leu foi a carta primeira de Tessalonicenses, a segunda que foi escrita por volta do ano 50, 51, ele sabia que Paulo pregou sobre a volta de Jesus lá em Tessalônica, e ele sabia que lá já tinha tido problemas, como irmãos que ficaram fanáticos, não queriam fazer nada, só queriam ficar 24 horas pregando a volta de Jesus. Ele sabia que havia um grupo lá que não queria trabalhar. Então o que Pedro diz? Sede sóbrios, moderados, disciplinados. É a ideia, irmãos, que a vida continua. É claro que devemos falar de Jesus. É claro que devemos pregar Jesus. É claro que devemos falar da volta de Jesus. E isso você pode fazer de diversas formas, com o seu testemunho, pregando, através das redes sociais, enfim, com as oportunidades que você receber da parte de Deus para compartilhar da palavra de Deus com as pessoas. Mas a gente não pode deixar de viver. Pedro diz, primeira coisa, sejam criteriosos. Ou seja, vocês devem frear as próprias paixões, devem mortificar os desejos da carne de vocês. Segunda coisa, sede sóbrios, vivam a vida, uma vida moderada, equilibrada, uma vida controlada, uma vida disciplinada. Não fiquem paranoicos, não fiquem loucos, malucos, doidos, 13, que só fica, o fanático, você sabe que ele só tem um assunto. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. E por fim, irmãos, ainda no versículo 7, parte C do versículo, a terceira recomendação do apóstolo Pedro. O que ele diz aí? Oração. Irmãos, o que Pedro está dizendo é que devemos viver uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com Deus. Então aqui está as 3 recomendações que o apóstolo Pedro dá só no versículo 7, para aqueles que aguardam a volta de Jesus. Primeiro, sejam criteriosos. Segundo, sede sóbrios. Terceiro, vivam uma vida de comunhão com Deus. Perguntaram para John Wesley, um dos grandes homens de Deus do século XVIII. John Wesley, se você soubesse que Jesus iria voltar amanhã, o que você faria? Sabe qual foi a resposta de John Wesley? Ele disse, eu faria o que fiz hoje, o que fiz ontem, o que fiz ontem de ontem, o que faço todos os dias, é ter comunhão com Deus. Perguntaram para Martim Lutero, se Jesus voltasse amanhã, qual seria a sua atitude, a sua ação, a sua reação? Ele diz, eu iria plantar uma árvore, iria continuar escrevendo os meus livros. Irmãos, a vida tem que continuar. A gente não pode cair nos extremos. A gente não pode cair no fanatismo, como aconteceu em Tessalônica, e aqui essa carta é uma carta de prevenção. É isso que Pedro é como se fosse uma vacina. Jesus está voltando? Sim, mas a vida continua. Segue a vida. Não é para ficar paranoico, não é para subir numa montanha, no monte, não é para parar de trabalhar, não é para ficar fanático. A vida continua, mortifique a sua carne, seja uma pessoa moderada, controlada, equilibrada, e viva uma vida de comunhão com Deus. Chama a sua atenção para o segundo ponto, versículo 8.
Jesus está voltando. O que fazer? Pirar o cabeção, ficar louco, ficar 13, ficar maluco? Não. Olha a segunda coisa que Pedro diz no versículo 8, e aqui está o segundo ponto, que é amor para com os irmãos. Olha o que Pedro diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. A palavra amor aqui, você sabe que existe 4 palavras na língua grega para a palavra amor. Não é como em português que amor é amor. Amor é afeição, mas na língua grega existe 4 palavras: ágape, estorge, ou estorgue, philos e eros. Ágape é o amor de Deus, é o amor incondicional. É aquele amor sacrificial. Deus nos ama, apesar dos nossos defeitos, Ele nos ama. Existe o amor estorge, que é o amor de família, de pais, de irmãos, amor familiar, marido, esposa, filhos, amor familiar. Existe o amor philos, que é o amor de amigo, amor de amigo. E por fim existe o amor eros, daí surgiu a palavra erótico, que é o amor sensual, sexual. E a palavra philos, do amor philos, daí surgiu a palavra filantropia. Ok? Então a palavra aqui no grego é a palavra ágape. Ágape. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é que devemos amar os nossos irmãos com amor ágape. O amor incondicional. Ou seja, não é amar a pessoa só pelas qualidades que ela tem, mas também pelos defeitos. É este o amor que nós devemos ter pelos nossos irmãos. E você sabe, pensando agora num contexto de família, alguém já disse que irmãos, é como se fossem os dedos. Cada dedo, um é diferente do outro, mas um precisa do outro. Um precisa do outro. É comum numa mesma família ter um irmão que é sanguíneo, ter um irmão que é melancólico, ter um irmão que é colérico, ter um irmão que é fleumático. E aí? Eu tenho que amar o meu irmão com amor incondicional. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos, como igreja, como família de Deus, como noiva do Cordeiro, como ovelhas de Cristo. Precisamos amar uns aos outros com amor incondicional. Ou seja, amar também pelos defeitos. Não é amar a pessoa só pelas qualidades que ela tem, mas também amar pelos defeitos. Olha o que Pedro diz ainda no versículo 8, a parte B do versículo. Ele diz que o amor faz o quê? O amor faz o quê, irmãos? O amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. O que significa o amor cobre multidão de pecados? Significa perdoar os nossos irmãos como Deus nos perdoa. Significa perdoar os nossos irmãos como Deus nos perdoa. É claro que a multidão aqui, a palavra multidão é uma hipérbole, uma linguagem exagerada, mas pensemos, a gente peca todos os dias, irmãos. A gente pisa na bola todos os dias. Ou você acha que não? Ou você acha que você é perfeito? A gente peca todos os dias. Todos os dias a gente peca. Dizem que passa pela nossa cabeça, alguém já disse que cerca de 10 mil pensamentos. Eu já ouvi um outro psicólogo falar que é cerca de 50 mil pensamentos. Você já pensou? Antigamente a gente falava fita de vídeo, Depois DVD, agora é pendrive. Já pensou se Deus colocasse aqui no data show da igreja 1 hora do pendrive da sua vida, daquilo que você pensou hoje?
ou ontem de ontem, quantas coisas negativas não passaram pela sua cabeça? Quantos pensamentos negativos não passaram na sua cabeça? Então, se Deus nos perdoa todos os dias de multidão de pecados, por que nós não podemos perdoar os nossos irmãos? Por que a gente não pode dar uma segunda chance? Por que a gente não pode dar uma nova oportunidade? Lembra que Pedro perguntou para Jesus: até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoá-lo? Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Ele diz até 7 vezes, porque na cultura judaica era 7 vezes. Ele diz: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite. Perdoa hoje, perdoa amanhã. Lembra da oração do Pai Nosso? Jesus disse: se você não perdoar, o vosso Pai não te perdoa. Irmãos, eu penso que esse aqui é um argumento muito lógico, inteligente. Eu perdoo, porque Deus me perdoa. Pastor, mas essa pessoa me ofendeu, me magoou, me feriu, ela não merece. E quem diz que você merece o perdão de Deus? Quem diz que eu mereço o perdão de Deus? Eu não mereço o perdão de Deus, você não merece o perdão de Deus, mas Ele nos perdoa todos os dias, irmãos. Todos os dias Deus nos perdoa. Por que a gente não vai perdoar quem nos magoou, quem nos feriu, quem nos machucou? É claro que a ideia aqui não é a ideia de ser cúmplice, não é a ideia de ser conivente, não é a ideia de ser politicamente correto. O irmão pecou, o irmão cometeu um pecado, a gente vai sempre condenar a prática, mas não a pessoa. A gente vai condenar a atitude, mas não a pessoa. Olha, você cometeu esse pecado, você cometeu esse erro, você pisou na bola de novo. Eu não vou te condenar, mas vou condenar, vou reprovar a sua prática, a sua atitude. É claro que a ideia aqui não é a ideia de ser conivente, ser cúmplice, de compactuar com o erro, mas a ideia de perdoar os nossos irmãos, como Deus nos perdoa. O texto diz: porque o amor cobre multidão de pecados. Deus nos perdoa porque Ele nos ama, irmãos. Todos os dias Deus nos perdoa. Todos os dias Deus nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade, porque somos os seus filhos, somos a sua igreja. E por que você não pode perdoar? Quem que você acha que você é para não perdoar? Eu perdoo porque Deus me perdoa todos os dias. Todos os dias Ele cobre a multidão de pecados. Todos os dias o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Todos os dias o sangue de Jesus me lava de todo pecado. Por isso que eu perdoo, porque Deus me perdoa, porque o amor cobre multidão de pecados. Como Deus me perdoa, eu perdoo o meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Chama a sua atenção para o terceiro ponto, versículo 9 e 10. Olha só o que diz o versículo 9 e 10. Somos despenseiros de Deus. Mas antes quero chamar a sua atenção para o versículo 9. Versículo 9 diz: sede mutuamente hospitaleiro sem murmuração. Qual que era o contexto aqui, irmão? Já expliquei, era um contexto de perseguição. Pense você, vamos imaginar que você era um morador da cidade de Éfeso. Aí de repente vem alguém lá de Esmirna, ou de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colosso, a gente está vindo aqui como um foragido, e a pessoa chega na sua casa meia-noite, 1, 2 da manhã, chega lá com 5, 6 crianças, porque esse era o contexto, um contexto de perseguição. Então, e naquela época, pousadas,
não existiam hotéis, existiam pousadas e hospedarias, e boa parte das pousadas e hospedarias eram casa de prostituição, não era um lugar propício para um cristão. Então era muito comum os cristãos, eles receberem irmãos na sua casa. Então é esse o contexto aqui. É claro que nós estamos falando de um contexto diferente. Hoje a gente não está sendo perseguido. Hoje isso não acontece. O contexto é diferente, mas o princípio é o mesmo. A ideia aqui é que a gente tem que receber os nossos irmãos, no sentido, se eles estiverem precisando da gente, a gente vai ajudá-los com aquilo que for preciso, com aquilo que for necessário. A gente vai abrir a nossa casa, nosso bolso, a gente vai ajudar essa pessoa com o que for preciso. Essa é a ideia aqui, de ser hospitaleiro. É claro que, se você puder receber alguém na sua casa, né, a gente vê, eu por exemplo, não agora na pandemia, mas já recebi muitos pregadores na minha casa. Eu sempre ligava para eles: você quer ficar na minha casa ou num hotel? Muitos diziam: pastor, eu prefiro ficar na sua casa. Outros diziam: pastor, por uma questão de privacidade, para não tirar a sua privacidade, ou para que eu também tenha privacidade, eu prefiro ficar no hotel. Qual o problema? São contextos diferentes, mas o princípio é o mesmo. É o princípio de ajudar quem precisa. Suponhamos que tem alguém na igreja que está precisando de uma cesta básica, ou de uma ajuda financeira, ou de um auxílio, ou de enfim, qualquer tipo de ajuda. De repente o aluguel dele está vencido, a conta de água, de luz, telefone, de repente ele está com a corda no pescoço. Nós, como igreja, temos por obrigação em socorrer este irmão. Esse é o princípio bíblico. Tanto é que a Bíblia diz que a gente tem que comunicar as nossas necessidades com os santos. Agora, muito cuidado, porque já houve casos, na minha experiência pastoreando há mais de 20 anos, de irmãos que tinham condições de ajudar e exploravam a comunidade. Irmãos que não precisavam e diziam que precisavam. E irmãos que precisavam, diziam que não precisavam e ainda ajudavam. A gente já teve experiência de irmãos que não tinham condições e doavam cesta básica para ajudar uma família carente. E irmãos que tinham condições, pegavam cesta básica. Me lembro uma vez, não vou dizer aonde, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e eu fui fazer uma doação de roupas para um grupo de obreiros. De repente, irmãos, um obreiro de um poder aquisitivo, cara rico, ele foi o primeiro para pegar as roupas. Eu fiquei assim, como diz o mineiro, absurdado, porque ele deveria estar comigo ali, distribuindo roupas. Tem gente que é assim, irmãos. Então a ideia aqui é a ideia de ajudar quem necessita de fato. Mas precisamos ter cuidado com aqueles que são exploradores, tá? E infelizmente existe. Infelizmente. Gente que não precisa e diz que precisa. Gente que tem condições de ajudar e pede ajuda. Gente que deveria contribuir e quer receber uma contribuição. Infelizmente, existe também isso. Mas a ideia aqui, irmãos, é a ideia que a gente tem que receber as pessoas, é a ideia que a gente tem que abrir o bolso, abrir a casa, para poder ajudar aqueles que necessitam. Agora sim, versículo 10. Pedro diz que nós somos despenseiros de Deus. Irmãos, é importante dizer que a palavra despenseiro na língua grega é a palavra mordomo. Essa palavra não é muito usual hoje, né? Mas a ideia de um mordomo é a ideia de alguém que administra os bens de outrem. Contextualizando a palavra mordomo hoje, a gente poderia dar para ela uma nova semântica, um novo nome, gerente.
gerente. O que é um gerente de uma loja, de um restaurante? É alguém que administra o bem ou os bens de outrem, de outra pessoa. E é isso que Pedro está dizendo aqui, irmãos. No versículo 10, ele diz que nós somos despenseiros de Deus. Ou seja, somos mordomos de Deus e também dos nossos irmãos. E nunca podemos esquecer de um princípio, irmãos. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Deus é dono de tudo. Deus é Senhor de tudo. Tudo pertence a Deus, irmãos. Nós não somos dono de nada. A sua casa não te pertence, seu carro não te pertence, seus bens não te pertencem. Quer ver só um exemplo? Não, pastor, a casa é minha sim, o carro é meu. Fica um tempo sem pagar o IPTU. Fica um tempo sem pagar o IPVA, que são os impostos, né, da casa ou do carro. O governo vai lá e toma a sua casa, toma o seu carro. Nós não somos dono de nada, irmãos. Lembra de Davi, quando ele estava planejando a construção do templo? Lá no capítulo 29 de 1 Crônicas, versículo 24, ele convoca o povo, convoca os príncipes para ofertar. O que ele diz? Quem sou eu? Quem é o meu povo? Para darmos voluntariamente ao Senhor. Porque tudo, nós apenas devolvemos o que vem de ti. Porque tudo vem de ti. Deus é o dono de tudo, irmãos. Ele é Senhor dos céus, da terra e do mar. Ele tem o controle de todas as coisas. Lembra do Salmo 24? Do Senhor é os céus e a terra e a sua plenitude. Somos apenas mordomos de Deus. Somos apenas mordomos de Deus, irmãos. Portanto, irmãos, os dons que recebemos de Deus, tudo que temos, irmãos, deve ser para a edificação do nosso próximo. Devemos colocar os nossos dons a serviço do nosso próximo. E precisamos entender que somos mordomos de Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo que somos, tudo que temos, provém de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então somos despenseiros. Mas chama a sua atenção para a palavra, olha aí o versículo 10. Pedro diz que somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Somos despenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra multiforme na língua grega é a palavra poikilos. Se você quiser anotar, é a palavra poikilos. Significa de diversas cores. Significa diversas cores, a palavra poikilos. Então, o que Deus está dizendo aqui é que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, poikilos, diversas cores, várias cores. Pense comigo numa cor azul, verde, amarela, preta, roxa, enfim. É a ideia, irmãos, que nós devemos ajudar os nossos irmãos. Quer seja com o nosso dinheiro, quer seja com o nosso tempo, quer seja com os nossos talentos, quer seja com a nossa influência, devemos ajudar os nossos irmãos. Poikilos, várias cores, ou seja, azul, verde, amarelo, ou seja, na área que aquele irmão precisar, eu vou ajudá-lo. Multiforme, ou seja, é aquilo que a gente fala em Minas Gerais, eu vou ser pau para toda obra. Precisou de mim? Conte sempre comigo. Eu estarei sempre à sua disposição. Então, essa é a ideia. Mas o que mais me chama a atenção aqui, despenseiros, mordomos, da multiforme, poikilos, diversas cores, da graça de Deus. Irmãos, nunca podemos esquecer esse princípio. É a graça de Deus que nos capacita para sermos
instrumentos de bênçãos na vida dos nossos irmãos. A gente nunca pode bater no peito. A gente nunca pode se achar o rei da cocada branca, ou o rei da cocada preta. Não, porque eu abençoei, porque eu ajudei, porque eu fiz. Sabe por que você ajudou? Sabe por que você abençoou? Sabe por que você contribuiu? Foi por causa da graça de Deus. É a graça de Deus, irmãos, que nos capacita. É a graça de Deus que nos habilita para sermos instrumentos de bênçãos na vida dos nossos irmãos. Porque por nós mesmos a gente não iria abençoar ninguém. Porque nós, pela nossa natureza, a gente é egoísta. A gente é antropocêntrico. A gente só olha para o nosso umbigo. A gente só olha para os nossos problemas. Só olha para aquilo que está à nossa volta. Sabe por que você é instrumento de Deus para abençoar alguém? Por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que te capacita. É o favor não merecido. Irmãos, a ideia também aqui que é um privilégio, é uma honra, mesmo eu não merecendo. Deus me dá a oportunidade e o privilégio de ser um canal de bênçãos, um instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Até o fato de você abençoar alguém, isso é graça, é um privilégio, é uma honra. Eu não mereço, mas Deus me dá o privilégio, me dá a honra, a graça de poder abençoar a vida de alguém. Então nós somos o quê? Somos despenseiros da multiforme graça de Deus. E por fim, irmãos, a gente tem que terminar o culto mais cedo, né? Porque depois das 8 horas, os irmãos podem ter problema aí com a polícia ou com a guarda civil. Versículo 11, quarto e último ponto. Tudo é para a glória de Deus. Olha o que Pedro diz aí, parte A do versículo. Para os irmãos que chegaram depois, agora 1 Pedro 4,11. 1 Pedro 4,11, olha o que Pedro diz aí na parte A do versículo. Pedro diz que devemos falar os oráculos de Deus, ou seja, devemos falar de acordo com as Escrituras. Irmãos, não é o que a gente pensa, não é o que a gente acha, não é a nossa opinião, é o que a palavra de Deus diz. É aquele slogan da reforma, né? Um dos daqueles 5 solas. Sola Escritura, somente a Bíblia. A Bíblia para nós cristãos é a nossa única regra de fé e prática. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é a minha opinião, não é o que você pensa, não é o que você acha, não é a sua opinião, é a palavra de Deus. É ela que tem que prevalecer. Pedro diz, olha, vocês devem falar segundo os oráculos de Deus. É claro que no versículo 11 aqui a gente vê 2 tipos de ministério, o ministério da palavra e o ministério de servir as pessoas, o cotidiano, o ministério prático. Então a primeira coisa que Pedro diz, vocês devem falar sempre segundo os oráculos de Deus. Falem de acordo com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu não quero saber a sua opinião, não quero saber o que você pensa, o que você acha. Eu quero saber o que a Bíblia diz sobre esse tema, sobre esse assunto. E para mim, para você, para nós cristãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E a gente vive um tempo, irmãos, que as pessoas estão se tornando politicamente corretas. As pessoas querem agradar gregos e troianos. Pastor, nesse assunto eu não posso tocar. Mas por quê? Não, pastor, porque senão eu perco meu amigo, perco a minha amiga. Mas o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? E a gente tem que ter muito cuidado hoje com o que a gente fala também, né? Porque a gente vive um tempo de muito mimimi, um tempo de uma geração assim, bem... tudo que você tem que falar, você tem que pensar, repensar, porque é um período de inversão de valores. O certo virou errado, o errado virou certo.
Um dia uma pessoa chegou em mim: pastor, o que o senhor acha de ideologia de gênero? E eu dei minha posição, disse o que a Bíblia diz sobre esse assunto. A pessoa: pastor, mas o senhor está ultrapassado, o senhor está fora de moda, o contexto é outro. Eu falei: mas a Bíblia é a mesma. O que era pecado ainda continua sendo pecado. Pecado é pecado em qualquer lugar do mundo. Não matarás, em qualquer lugar do mundo. Não furtarás, em qualquer lugar do mundo. Não adulterarás, em qualquer lugar do mundo. Isso não muda. É claro que a gente tem que amar as pessoas com amor incondicional. Mas a gente tem o dever de dizer: eu não concordo com a sua prática, com a sua atitude. Te amo com amor incondicional, mas não concordo com a sua prática, condeno a sua prática. Isso se aplica a tudo que vai contra os princípios de Deus. Tudo. O cristão deve sempre falar segundo os oráculos de Deus. A gente não pode ser politicamente correto. Ah, pastor, mas a gente não pode querer agradar gregos, troianos, ingleses e franceses. A gente tem que falar de acordo com a palavra de Deus. É ela que tem que prevalecer. No final, tem que prevalecer o que está escrito aqui. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? E se estiver errado, tenha humildade de dizer: eu estou equivocado. Irmãos, quem me conhece sabe disso. Eu já mudei em muitos pontos, porque fui convencido que estava errado. Isso chama-se humildade. É reconhecer: não, eu estou convencido de que a Bíblia diz sobre esse tema isso, e eu preciso fazer do jeito que está aqui, não é do jeito que eu penso, que eu acho. Pastor, mas a cultura é outra, o contexto é outro, mas a Bíblia é a mesma, o princípio é o mesmo. Pode ter mudado o contexto, a cultura pode ser diferente, mas a Bíblia é a mesma, é a palavra de Deus. Fiquemos com a palavra, irmãos. É isso que Pedro está dizendo. E para concluir, capítulo 4, versículo 11, Pedro diz que Deus nos concede dons e talentos para a glória de Deus. Somos despenseiros dos dons de Deus. E deixe-me aproveitar e dizer aqui algo, irmãos. A todo cristão, ele tem no mínimo um dom, no mínimo. Há 4 listas de dons na Bíblia: 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, e aqui 1 de Pedro capítulo 4. Paulo fala de 9 dons, lá em 1 Coríntios 12. Todo cristão, ele tem no mínimo um dom. E nenhum cristão, tem os 9 dons, nenhum. Se alguém chegar para você e falar assim: eu tenho os 9 dons, mentira. Porque Deus não dá tudo para uma pessoa, é um corpo, que graça tem Deus dá tudo para uma pessoa? É injusto, é incoerente com o ensino bíblico. Agora, para que servem os dons, irmãos? Os dons são para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. É para isso que Deus te deu o dom, não é para a gente exibir os dons. Dons não é para exibicionismo. Todos os dons lá de 1 Coríntios são para a edificação da igreja, exceto um dom. Os irmãos se lembram qual dom? Que é para a edificação de si mesmo? Dom de línguas. Algum tempo atrás alguém me perguntou: por que o senhor não fala em línguas mais publicamente? Eu falei: porque eu aprendi com a Bíblia que eu não devo falar publicamente. Já fiz isso no passado, dentro de um outro contexto. Mas Paulo disse que o dom de línguas é para edificar a si mesmo, não edifica ninguém. A não ser que haja intérprete. Se tiver intérprete, eu falo em línguas, mas não tem, está em exceção, está em raridade, né? Está igual aquele hino lá, aquele hino não. Aquela música mundana. Deixa quieto. Irmãos, o dom de línguas é o único dom que é para edificação de si mesmo. Não havendo intérprete, não fale, fale consigo mesmo. Então, eu falo consigo mesmo, comigo mesmo. Como diz o pastor Hernandes, é o dom de pijama.
Precisamos fazer do jeito que está escrito, irmãos. Eu sou de uma época, se o crente não falasse em línguas, nosso Deus, ele era julgado, condenado, crucificado. E eu já presenciei cada coisa, você não tem ideia. Para o cara ser ordenado, ele tinha que falar em línguas. E aí a gente fica lá, me perdoa, Senhor. Fala, dá glória, dá glória, dá glória. E no final o cara falava porque a gente... Era como se fosse... Falou, pronto, já pode receber a ordenação. Eu estou te falando porque eu tenho experiência nessa área. Mas é isso que a Bíblia diz? Não. Todos os dons são para a edificação da igreja, exceto o dom de línguas. Ele é para a edificação de si próprio. Por isso que eu não falo em línguas publicamente mais. Falo em línguas todos os dias nas minhas orações, mas no particular. Porque Paulo diz que se chegar um incrédulo aqui, ele vai achar que nós somos loucos, malucos. Então, irmãos, não é o que eu acho, o que eu penso, é o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus diz. A gente sempre tem que falar segundo os oráculos de Deus. E tudo tem que ser para a glória de Deus. É o segundo ponto aqui do versículo 11, a parte B. Pedro diz que Deus nos concede dons e talentos para a glória de Deus. E finalmente Pedro conclui essa passagem com uma doxologia, que é um hino de louvor e de adoração ao nosso Deus. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Vamos seguir essas recomendações. Primeiro, sejam criteriosos. Segundo, sede sóbrios. Terceiro, vivam uma vida de oração. Quarto, amem uns aos outros. Quinto, vocês são despenseiros da multiforme graça de Deus. Sexto, falem de acordo com os oráculos de Deus. Sétimo, tudo é para a glória de Deus. Oitavo e último lugar, ofereça sempre a Deus uma doxologia, um hino de louvor e de adoração ao nosso Deus. Se coloque em pé. Vou pedir o Kainan para solar o teclado aqui. Pega lá, Kainan, lá maior, por favor. Eu creio que Deus falou com você. A gente precisa terminar o culto. Se Deus falou com você nessa noite, eu creio que Ele falou, só agradeça a Ele, não peça nada a Ele. Diga para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor está voltando, que o Senhor está às portas. Me ensina e me ajuda a ser criterioso, a mortificar a minha carne. Ensina e me ajuda a ser sóbrio, a viver uma vida moderada, controlada, equilibrada, disciplinada. Não ser um fanático, um treso, um louco, um maluco, um doido. Ajude-me a amar os meus irmãos. Ajude-me a ser um despenseiro da multiforme graça de Deus. E ajude-me a falar segundo a palavra de Deus, segundo os oráculos de Deus. E que tudo na minha vida seja para a glória do Teu nome, Senhor. E que finalmente eu ofereça a Ti um hino de louvor e adoração. Pai, nosso Deus, em nome de Jesus, venha abençoar o Teu povo, a Tua igreja. Te louvamos, Te adoramos, Te exaltamos, Pai, Te glorificamos, Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos e Te pedimos, Senhor, abençoa o Teu povo e ajuda-nos a colocar em prática essa palavra. Ajude-nos a sermos criteriosos, sóbrios, vivermos uma vida de oração. Ajude-nos a amar os nossos irmãos. Ajude-nos, ó Deus, a sermos despenseiros da multiforme graça de Deus. Ajude-nos, ó Deus, a falarmos de acordo com os oráculos do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a fazer tudo para a glória do Teu nome, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Evangelista Paulo, por favor. Irmãos, os irmãos
Eu vi que alguns irmãos chegaram 7h30 aqui, tá? Estou vendo a irmã que acabou de chegar. Eu peço perdão a vocês, tá? Eu enviei na lista de transmissão do WhatsApp ontem, aos 45 do segundo tempo, porque eu fiquei sabendo ontem, aos 45 do segundo tempo, que o culto deveria terminar no máximo antes das 8 horas, tá? Devido ao lockdown, devido à fase vermelha. Então, eu também compartilhei no Facebook. Eu peço perdão aos irmãos. Enquanto estivermos na fase vermelha, os domingos o culto será às 6 da tarde. Se mudar alguma coisa, tá? A gente comunica pelo WhatsApp, pela página da igreja, tá bom? E se porventura não tem o WhatsApp de alguém aqui, igual o irmão que chegou depois, me passe seu WhatsApp depois, tá bom, queridão? Me perdoa, tá? Mas eu não quero que ninguém de vocês sejam multados ou presos. Evangelista Paulo vai estar orando e vai estar finalizando, dando a bênção apostólica. O pessoal que deseja comprar o livro, depois procure o livro, tá? Procure o Bruno, tá bom? Convido vocês, irmãos, mais uma vez a se colocarem em pé. Pai, queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra que é aplicada. Pai, nos ajude a caminhar em sobriedade na tua palavra. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa a semana dos teus servos, Senhor. Proteja-os de todo mal, Senhor. Proteja-os desse vírus, Pai. Proteja a sua casa, seu trabalho. Proteja na sua caminhada, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe.